Boa tarde, galera. Ó, o servicinho de hoje, ó. Tá pregando o degrau da escada. Aí não estamos acertando a conversa, não. Alguma coisa errada tem. Eu vou botar no YouTube, no canal. Agora vai ganhar um monte de curtida bonitão. Não, é. Não, mas também moeu tudo essas pedras debaixo do negócio aí. Ele Eu botou. falei, a mulher já trouxe a caçamba e jogar na caliça. Aí, pessoal, ó. O concretão. E amanhã. Rebaixinho tudo feito. Se inscreve aí, pessoal. Compartilha. Ela fez porque a mão não deve ter o caranguejo, usou negativo, estava grudado lá, cara. Não fica muito desfilando aí não. Esses caras aí é foda, vou te contar uma coisa. A mulher nem...